Estamos aqui hoje para um episódio bem especial. A gente vai falar sobre construção de confiança. Mas a nossa convidada de hoje, Jussamara Ferreira, minha grande amiga, é um grande prazer tê-la aqui. Mais uma das mentoras, né? Minha mentora aí nessa transição sobre carreira de liderança. Alguém que tem muito a contribuir, porque acho que como foco e propósito dela é contribuir sempre estrategicamente pelos negócios. Ju, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo Obrigada por convite. ter aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sou uma entusiasta desse projeto. Estou muito feliz por estar aqui na torcida por vocês e perceber o quanto vocês estão brilhando por aí. É maravilhoso. Ai, obrigada. Ju, tua carreira é extensa como gestão de pessoas, mais de 15 anos aí nesse mercado, mas acho que toda a leveza que tu traz em todos os times que tu pôde coordenar. Mas hoje você está aí numa frente, né? Nessa gestão das pessoas, mas também mentorando pessoas. E quando a gente fala de confiança no ambiente de trabalho, a gente fala de algo que é muito sensível, né? A gente já trouxe temas aqui que trouxe eh, as questões trabalhistas, a gente trouxe também a questão de felicidade no ambiente de trabalho, a gente trouxe outros temas que a gente falou aqui sobre líderes, né? O que é ser um líder, a importância de ser um líder. Mas se nada disso estiver permeado numa rede de confiança, isso acaba desmoronando, né. E como que a gente pode definir isso num contexto de uma organização? Confiança como valor organizacional. Eu sou apaixonada por esse tema. Eu acho que toda relação que eu vou estabelecer, que eu vou começar, tanto no ambiente de trabalho ou numa relação pessoal, eu gosto de falar que relações de confiança, as minhas relações, elas precisam ser relações de confiança. Porque, implica no quanto você está, tendo fé naquela relação, né. Você, tem um voto de confiança de que aquela relação é uma relação que vai ser positiva para ti. E eu acho que quando a gente fala no ambiente de trabalho, e aí até na perspectiva de lideranças, né, e aí no contexto onde você é liderado, você é líder ou você está desenvolvendo lideranças, como é o caso das mentorias também, a gente está provocando e convidando as pessoas a criarem essas relações de confiança. Não tem como liderar, não tem como inspirar, não tem como direcionar, sem que você perceba aquele indivíduo, você entenda as capacidades que aquele indivíduo tem, e você promova o desenvolvimento dessas capacidades para que aquela pessoa consiga entregar o seu valor. Então, acho que toda relação, independente de onde, né, ela esteja situada, estamos falando aqui no ambiente de trabalho, mas toda relação ela deve ser pautada, sim, numa relação de confiança, porque isso gera, né, a possibilidade de que essas trocas elas sejam genuínas, elas sejam verdadeiras e você perceba a outra pessoa do outro lado que está ali nessa relação. Quando a gente fala de confiança, né, nessa construção, tanto, né, em todas essas esferas, né, porque a gente é um ser, a gente é um indivíduo, e a gente precisa confiar em todos os ambientes que a gente está, com certeza. Mas quando a gente fala dessa confiança na liderança, uma das coisas que eu e a Mari a gente sempre fala é que o senso de injustiça é o que traz a ação trabalhista. A ação nunca vai ser o nosso foco, porque ela é a última de todos os recursos e tem coisas que envolvem muito mais valores do que a ação. A gente falou isso num episódio anterior. Mas quando a gente fala de quebra de confiança ou de não estabelecer confiança nas relações, a gente pode ter aí alguns detratores, alguns problemas. Diante de tudo aquilo que tu viveu, vive hoje no dia a dia, o que que você percebe que é mais sensível quando a gente não consegue consolidar ou quando a gente perde essa confiança? Eu acho que, principalmente quando a gente fala ali da relação de liderança, né, o líder tem o poder de impulsionar ou de quebrar uma pessoa, né. Então quando o líder entende, né, o poder que tem nas mãos de desenvolver uma pessoa, e ele valida aquele conhecimento que a pessoa tem, a entrega que a pessoa tem, ele está impulsionando o desenvolvimento dessa pessoa e valorando aquilo que ela está entregando. Você está gerando um tipo de relacionamento dessa pessoa consigo e com a própria organização também. Na outra perspectiva, onde o líder não consegue fazer esse movimento, não consegue valorar as entregas que estão sendo dadas, olha com desconfiança, ou não dá um feedback, ou não consegue perceber o que esse relacionamento precisa, né, de trocas, ele está gerando nessa pessoa insegurança, ele está gerando muitas vezes uma sensação de insuficiência,
de que aquele profissional não se sente mais capacitado para fazer a entrega, porque ao longo do tempo ele não tem este retorno do líder, né? Ele não percebe que o líder está vendo as entregas que ele está fazendo. Muitas vezes a pessoa tem uma expectativa de um reconhecimento financeiro, uma evolução de promoção, e fica no escuro porque essa liderança não está percebendo ou não está dando oportunidade para que ele possa melhorar ou fazer a sua entrega de forma diferente, né? Eu acho que a consequência disso tudo, muitas vezes, é inclusive o adoecimento desse profissional, porque ele entra, né, numa falta de visibilidade sobre a sua entrega, que pode gerar ansiedade, depressão, burnout, como a gente tem Ju, visto aí. eu vi uma palestra no Empreende, eh, e eles estavam falando sobre, as características de um bom empresário, né. E isso pensando desde o pequeno empresário até o grande empresário. E uma das que ele trouxe foi a confiança, foi confiar nas pessoas, do seu time, e isso impacta em delegar, né, porque quando tu confia, tu Perfeito. delega, né, Uhum. ó, andam em conjunto, né. E aí eu queria entender contigo, assim, como, me desenvolver, enquanto líder, enquanto empresário, para confiar nas pessoas. O que que eu como que a gente pode buscar essa melhora enquanto Perfeito. profissionais? Porque isso é muito difícil, assim, e o Sim. que a gente mais vê são, líderes, chefias controladoras, né, Uhum, e que uhum. não confiam, porque acham que só ele faz bem feito, né, Exato. isso é muito comum. Perfeito. Eu acho que eu sou muito conceitual, assim, eu gosto de voltar nos conceitos, né. Quando a gente está falando de relação de trabalho, a gente está falando de um lado, uma empresa que ela tem a intenção de gerar sustentabilidade financeira, de ter resultados financeiros. Para ter esses resultados financeiros, ela precisa de um capital intelectual, que são os colaboradores, e ela contrata esses profissionais para que esses profissionais façam essa entrega desse conhecimento, né. Do outro lado, a gente tem os colaboradores com as suas expectativas do que ele vai ter de oportunidade, de possibilidade de crescimento, desenvolvimento dentro dessa organização. De um lado, quando a gente olha na perspectiva da empresa, se esse empresário, se esse líder, se essa pessoa que está contratando não entende que aquele profissional que vem, ele vem com é um capital intelectual, ele tem entendimento, tem liberdade, tem conhecimento, a gente não vai oportunizar esse profissional em trazer o valor que ele poderia trazer para dentro da organização. E do outro lado, o colaborador, quando ele entra e não entende que ele precisa também ser confiável para poder evoluir na sua carreira, a gente vai perdendo oportunidades aí, né. Então eu acho que, na perspectiva das empresas, se você está contratando alguém que é um conhecimento que você precisa, você faz o seu processo seletivo, né, levando em consideração que você está, confortável com a qualidade do processo que você executa. Você traz as pessoas para o seu time, o mínimo que se espera é que você confie que isso foi bem feito, esse processo foi bem feito, e a pessoa que está ali é a pessoa que vai entregar o valor para a sua organização. Na outra esfera, na perspectiva do colaborador, eu entendo que tem um espaço em que as pessoas precisam entender o valor de ser confiáveis, independente do nível do cargo que elas estão executando ou a atividade que está executando. Porque se a pessoa entra, ela entende, quando eu for gerente, eu vou ser um baita de um gerente, você, né, a pessoa. Mas ela não está executando com qualidade aquilo que ela foi contratada para fazer, talvez ela nunca chegue a ser gerente, porque ela não vai ter mostrado o quanto que ela é uma pessoa de confiança para sim receber novas atribuições, novas responsabilidades. Então, acho que respondendo um pouquinho da sua pergunta, entendo que as esferas precisam estar claras, né? Os É uma cenários via de precisam duas estar mãos, né. exato, exato, tanto para a pessoa colaboradora como para o empresário, o líder, que essa relação ela precisa ser uma relação de confiança. Quando não há confiança, aí tem que se pensar em como trabalhar isso, né? Como eu vou desenvolver, como é que eu Isso vou que eu me ia chegar conectar com agora. essa pessoa, como é que eu vou me relacionar para que sim seja uma relação de confiança. Eu não acho possível que essa relação funcione Sim, bem isso. para ambos os lados se não houver E tu acha confiança. que, a confia tu falando aqui e eu fui pensando na prática do que a gente vê aí. Uhum, Vê se tu concorda comigo. A confiança, ela está ligada ao desenvolvimento dos teus liderados. Porque quando tu
tu desenvolve uma pessoa bem, tu ensina para ela, né, vamos falar, tu ensina bem. Eu ensinei para ela, Uhum, ela aprendeu, eu vi que ela aprendeu, eu confio. perfeito. Então isso é o papel, o líder que ensina bem, ele confia, porque eu ensinei. Naturalmente, perfeito, exatamente. E aí quando a gente olha, amplia um pouco esse escopo, né, que é exatamente o que tu fala, tu contratou, você treinou, agora você confia que aquela pessoa tem a competência para fazer aquela entrega, se você o que se espera é que essa organização continue crescendo, que ela continue evoluindo. Naturalmente a organização evoluindo, haverá necessidade de ter novas pessoas, novas cadeiras, novas competências, então esse profissional também tem a oportunidade de continuar evoluindo. Se a empresa entender que é mais barato para ela, desenvolver quem está dentro de casa para que essa pessoa esteja capacitada para ocupar uma cadeira seguinte, ela vai conseguir pensar nesse desenvolvimento e nessa geração de competência desse profissional para sim ter essa confiança de que ele vai entregar aquilo que precisa ser entregue, né. Perfeito. E aí, quando a gente fala de confiança, também tem a questão de quando eu contrato alguém de uma competência que eu, como líder, não tenho, quando eu olho para o dono da empresa. Então, assim, ele vai contratar alguém de RH, ele não entende nada de RH. E aí, acho que tu trouxe uma fala bem importante. Confie no processo de quem você contratou para fazer esse recrutamento. Se a pessoa está te trazendo, fez todo aquele, ou te ouviu, entendeu, e você contratou ela, é porque você confiou nela. Então, confie também naquela pessoa que ela trouxe e que essa pessoa trouxe exatamente aquilo que você precisa e não Perfeito, exatamente alguém igual a como você pensa. perfeito, Né, perfeito. porque às vezes tem esse viés, né, "Nossa, mas é que aqui ela pensa um pouco diferente de mim". Não, mas o que você me pediu era exatamente isso. E a beleza de você ter alguém que pensa diferente de você é que tem que ser valorado dentro das organizações, né. A gente está falando de diversidade, não é só para ficar bonito na foto, mas é para ter diversidade de pensamentos, diversidade de visões e conseguir olhar para as coisas de forma diferente. E eu acho que, a riqueza do líder perceber que ele não vai ser a pessoa que vai estar dominando todos os temas da organização e nem do seu time, né. Você vai contratar pessoas que sejam especialistas e que tenham maior conhecimento que você em determinados pontos. E isso é o valor dessa construção de um time, né? Pessoas diferentes que dominam coisas diferentes fazendo as suas entregas e aí o negócio tendo como resultado. Mas se você tiver só pessoas pensando igual a você, você não vai conseguir ter essa riqueza dessa entrega. E não tem como fazer isso sem confiar. E aí eu acho que nesses espaços de confiança, inclusive para discordar, inclusive para pensar diferente, inclusive para construir raciocínios que sejam melhor para o negócio a partir de pontos que sejam divergentes também, né. É, porque às vezes o que a gente percebe é que o dono da empresa ou aquele líder, ele também precisa ser desenvolvido. E eu só vou ser Perfeito, desenvolvido se eu permitir que pessoas me confrontem, né. Por perfeito, isso que às vezes as pessoas vão procurar um coach, uma mentoria que nada mais é do que um confronto. E se eu não continuo esse confronto no meu dia a dia, perfeito. eu não consigo evoluir como pessoa, né, como ser humano, para gerir essa organização toda. Quando a gente fala disso, né, quando quais são os desafios que tu vê diante de tudo isso que a gente já colocou, que são comuns aí para as empresas, que elas enfrentam, né, quando elas tentam ganhar a confiança do colaborador, ou quando o colaborador precisa ganhar essa confiança desse líder? Boa. Eu acho que tem, aspectos importantes quando a gente está falando na perspectiva da empresa conquistar a confiança do colaborador. E que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se ter, independente do aspecto que estejamos falando, que é a coerência entre discurso e prática. Então, eu acho muito importante que as organizações consigam transmitir para as pessoas aquilo que é relevante na sua cultura, a sua missão, para onde estamos indo, quais são os valores que a gente tem aqui dentro, para que as pessoas tenham a possibilidade de escolher fazer parte daquela organização. Se eu me conecto com aquela organização, se eu entendo para onde ela está indo, isso é um valor para mim, eu quero contribuir com o meu esforço de trabalho, é aqui onde eu quero fazer parte. Quando a pessoa faz essa escolha, no dia a dia, a empresa tem um desafio entre manter a coerência entre o discurso que ela está fazendo e a vivência que a pessoa tem dentro da sua organização. Porque os líderes, no meio deste caminho, podem não estarem compromissados com aquela visão do negócio e podem estar possibilitando experiências diferentes para as pessoas no dia a dia. Então, acho que
um desafio grande é você manter a coerência entre o discurso e a prática e ter a sua liderança alinhada com o que você está propondo em termos de objetivo de negócio e vivência para esses colaboradores. Na perspectiva do colaborador, eu entendo que existe a necessidade de se fazer confiável, que era aquilo que a gente falava, né? Mas também de mostrar o quanto que ele está disposto a construir novas relações ou buscar novas relações, continuar se desenvolvendo. Então, quando a gente fala, né, muitas vezes a pessoa acaba responsabilizando a organização pelo tempo em que ele não é promovido, pelo tempo que não recebe reajuste. E aí, muitas vezes, a gente percebe que é um profissional que está acomodado, que está esperando que a liderança diga o que fazer, quando na ponta a gente entende que é a autorresponsabilização, que é um pouco que tu falou, continuar se desenvolvendo, fazendo mentoria, traz esse profissional mais pronto para que dê conta dos desafios que ele vai enfrentar no dia a dia. No fim, o que eu vejo, assim, do que a gente está conversando aqui, é que a gente caminha para um movimento em que não só mais a empresa é a responsável por melhorar as relações de trabalho, né? A gente caminha para um movimento em que cada uma está assumindo o seu papel de responsabilidade. Então, sim, a empresa tem a obrigação de te desenvolver, mas tu também tem a Perfeito. obrigação de se desenvolver, auto se mostrar confiável, como tu falou, Uhum, uhum. buscar a sua melhora, para se encaixar dentro daquilo ali, para não ficar só esperando, venha para mim, né? Me busque aqui que eu quero crescer, né? Uhum. Então, eu acho muito legal ouvir, assim, de pessoas de fora das nossas empresas, essa visão desse caminho que a gente está tomando para não ser só as empresas as Sim, responsáveis por tudo, né? Como se as exato. empresas pegassem várias crianças e elas tivessem que ser Uhum. responsáveis pelas Sim, crias ali. Não, a gente está caminhando por dividir essa exato. responsabilização. Acho muito Eu acho que legal tem isso. um aspecto que é nisso que tu fala que é muito rico, Mari, que é o seguinte: você pode atribuir à organização a responsabilidade sobre a sua carreira, mas a organização tem os seus interesses, tem o seu tempo, né? Tem as suas possibilidades. Então, talvez o cargo seguinte que você queira não seja nessa organização. E se você esperar que a organização te prepare para uma cadeira que ela não tem, ela Sim, não vai te preparar. A gente tem falado muito sobre o conceito que é o protagonismo de carreira, que é cada colaborador ser protagonista da sua carreira. E eu gosto muito, e as pessoas com quem eu me relaciono dentro da organização sabem muito sobre isso, que eu falo sobre intencionalidade. Eu acho que o profissional tem que ter intencionalidade nas suas ações. Então, quando ele está dentro de uma organização, deixar que a organização tome a decisão dos caminhos que ele vai seguir, o cargo que ele vai, a cadeira que ele vai sentar, a atividade que ele vai executar, não é ele sendo o protagonista de carreira, ele está atribuindo a um terceiro a responsabilidade perfeito. sobre aquilo que é dele, a carreira é dele, as oportunidades de desenvolvimento são dele. Então, quando a pessoa toma as rédeas nas suas mãos e decide os caminhos que ela vai tomar, ela pode acelerar o seu desenvolvimento. Exato. Não só pessoal ou de conhecimento que essa pessoa adquire, mas ela acelera também as oportunidades que ela pode adquirir ou conseguir, inclusive no mercado, né? Não só dentro da organização onde ela está. É, acho que isso deixa pra gente um viés de que esse episódio teremos que ter um segundo episódio. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem muitas coisas aqui para conversar. Fica aqui para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. E a gente já volta daqui a pouquinho para gravar um segundo episódio, onde a gente vai continuar esse bate-papo com a Ju. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.